Vamos falar sobre um assunto que afeta muita gente de alta performance, a exaustão. Mas a verdadeira fonte desse cansaço todo pode não ser aquela que todo mundo imagina. A gente vai descobrir hoje de onde realmente vem aquele esgotamento crônico. Essa é a primeira pergunta que vem à mente, não é? A resposta parece óbvia. Muitas reuniões, pressão por resultado, horas e horas de trabalho, parece que a conta fecha. E olha, é super compreensível pensar assim. É a justificativa mais fácil, a mais visível para aquela falta de energia no fim do dia. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia central aqui é que o problema não é o que está fora no ambiente de trabalho. É o esforço constante e muitas vezes inconsciente para sustentar uma identidade que simplesmente não se encaixa mais com quem a pessoa se tornou. Para a gente entender isso melhor, a metáfora de um vazamento de energia é perfeita. O psicólogo Carl Jung, lá atrás, já dizia que a nossa psique se organiza em várias partes, e é justamente nesse sistema interno que o verdadeiro dreno de vitalidade acontece. E aqui está o ponto central. Não é o negócio, não são as reuniões que esgotam, é o conflito interno. É toda a energia gasta para manter uma fachada, uma imagem de líder perfeito, enquanto partes importantíssimas de quem somos são silenciadas. Para entender esse conflito, a gente precisa conhecer a primeira peça desse quebra-cabeça, a chamada persona. E aqui um ponto super importante: a persona não é algo falso, não é ser hipócrita. Pelo contrário, ela é uma ferramenta, uma identidade profissional necessária para a gente operar no mundo, para liderar equipes, para tomar decisões difíceis. O interessante aqui é que esses traços são quase um manual do que a gente acredita que precisa ser para ter sucesso, né? A persona é construída com base nesse ideal de liderança que todos nós conhecemos. Então, o pulo do gato é este. O perigo não é ter uma persona. O perigo é se identificar tanto com ela a ponto de esquecer todo o resto que também faz parte de quem somos. E o que acontece com esse todo o resto? Bom, essas partes não desaparecem. Elas são empurradas para fora da consciência, para um lugar que a psicologia chama de sombra. De novo, é crucial entender: a sombra não é um defeito, não é a nossa parte ruim, é só energia. É tudo aquilo que a gente não se permite ser para manter a persona intacta. Nossas vulnerabilidades, nossas intuições, até desejos mais autênticos. E esse quadro ilustra o conflito de um jeito brilhante. De um lado, a imagem que a gente projeta para o mundo. Do outro, a realidade interna que a gente reprime. Quanto mais rígida e perfeita for a persona, mais energia fica presa lá na sombra. E essa energia reprimida precisa sair de alguma forma. Ela não fica parada. E ela se manifesta como tensão. É aquela irritabilidade sem motivo, sabe? Aquela ansiedade que aparece do nada, uma sensação de vazio, mesmo quando os resultados financeiros vão bem. A energia não está circulando, ela está vazando. Para aliviar essa pressão interna toda, o nosso sistema cria uma válvula de escape, o alter ego. É aquela nossa versão que aparece em contextos bem específicos, muitas vezes agindo de forma totalmente oposta ao que a persona prega. Isso não é um problema, é um sinal de que algo está buscando espaço para se expressar. Agora, vamos no nível mais fundo para ver o que sustenta toda essa estrutura. Por trás da persona, da sombra e do alter ego, existe uma espécie de sistema operacional rodando o tempo todo. Pensa nessa matriz como nosso piloto automático. Ela foi construída ao longo da vida, com base no que funcionou para a gente sobreviver e ter sucesso no passado. São nossas reações automáticas. E aqui está o centro do vazamento de energia. Quando essa programação, essa matriz, fica rígida e desatualizada, ela gasta uma energia vital imensa só para manter os velhos padrões, para se defender de qualquer coisa que ameace a persona. Certo, então, se o problema é essa fragmentação toda, a solução é a integração. Como é que a gente para de gastar energia lutando contra nós mesmos e começa a usar essa mesma energia a nosso favor? E aqui tem um ponto fundamental. O objetivo não é se tornar vulnerável ou perder a autoridade. O objetivo é a inteireza. É permitir que a nossa persona de líder seja sustentada por uma base muito mais sólida, muito mais autêntica. O processo segue uma lógica bem clara. Primeiro, é preciso tomar consciência desses padrões automáticos. Depois, acolher as partes que foram negadas, transformando a energia que sabotava em clareza e foco.
E, por fim, integrar o alter ego, usando a força dele de forma consciente. E qual é o resultado final de todo esse processo? É uma nova forma de performance, uma que é sustentável e, pasmem, energizante. Isso representa uma mudança profunda. A liderança deixa de ser um ato de autodefesa para se tornar uma expressão autêntica de quem se é. A energia que antes era gasta para manter uma máscara, agora fica livre para criar, inovar e liderar com muito mais presença. Essa citação resume tudo de uma forma muito poderosa. A performance de pico não vem de mais esforço, mas de mais alinhamento interno. E para encerrar, fica a reflexão. Que energia, que talento ou que verdade está aí na sombra, apenas esperando para ser vista e usada para fortalecer a sua liderança? Obrigado por nos acompanhar nessa análise.